Capítulo 4 de João, versículo de número 13. John chapter 4 verses 13. Eu vou ler versículos 13 e I'm going to read 14. verse 13 and 14. Diz assim a palavra do Senhor. It says, E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu ler mais uma vez. I'm going to read it again. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit, por mais uma vez o For once privilégio more. que nós temos em compartilhar o teu coração. the privilege that we have in sharing your heart. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa usar as nossas vidas como instrumentos. Lord, we ask that you may use our lives as instruments. Mas o Senhor também venha falar diretamente ao coração dos teus filhos. May you also speak directly to the hearts De of your maneira que people nós não possamos ou não venhamos a ser empecilho a isso. in a way that we won't be an obstacle for Que as this. nossas limitações In our limitations, não venha privar ninguém de receber aquilo que o Senhor tem. may they not stop anyone to receive what they have, what Em you nome have de for them. Jesus, nós oramos e pedimos isso nesta In manhã, the name of Senhor. Jesus, we pray and Tome ask seu today. assento, queridos, obrigado. Amen. You can be seated. Thank you so much. Nós temos falado ao longo desses últimos domingos acerca de colheita. Esse é o tema que temos recebido do Senhor para este ano. We've been speaking these past Sundays about harvest. That's the theme that we received from the Lord. E existem inúmeras implicações sobre você entender a dinâmica da colheita. And for you to understand the dynamic of a harvest, it implies so many things. Para você que não teve a oportunidade de aprender um pouco na sua infância, ou talvez você não veio de uma cidade do interior, ou quem sabe não teve nenhum contato com isso, com semeadura, com colheita, com lavouras e etc. If you hadn't had the opportunity to learn about sowing seeds and planting, Quem sabe você não consegue se conectar tão bem àquilo que nós estamos falando, visto que toda colheita é precedida por uma semeadura. maybe you can't connect so well to what we've been talking because every harvest comes after the sowing. Toda semeadura é precedida por uma preparação na terra. And the sowing comes after a preparation of the Essa land. preparação está sujeita a algumas coisas que estão no nosso controle, And this preparation is subject to some things in our control, como também essa preparação está sujeita a algumas coisas que não estão no nosso controle. but it's also subject to things that aren't in our Ou control. seja, aquilo que vamos viver como consequência desse processo, que é chegar em uma colheita. Or be it what we're going to live as a consequence of this process that is the harvest. Existe uma parcela que depende de nós. There's a part that depends on us. E existe uma outra parcela que depende de Deus. And there's another part that depends on the Lord. Aquilo que depende de Deus, What depending on the não Lord, se preocupe. don't worry. Ele sempre fará a sua parte. He will always do Aquilo his que part. depende de nós, But what depends on nós us, precisamos entender como o Senhor trabalha, we have to understand how the Lord works. para que possamos fazer essa parceria com Ele, ou receber essa parceria de Deus naquilo que Ele promete fazer. For us to receive this partnership with God and what He promises to Se do. tem uma coisa que essas mensagens têm chamado a minha atenção e me ensinado, If there's something that these messages have taught me, é exatamente ver como Deus está elevando o nível de maturidade, de entendimento de todos nós. is see how God is raising the level of maturity and understanding in all of us. Outrora, quando nós falamos sobre colheita, nós apenas estamos anunciando um acontecimento e as pessoas que estão do outro lado recebendo se alegram, porque quem é que não gosta de receber um presente? In de another Deus? time when we speak about harvest, we're announcing the time of harvest and everyone is joyful because who doesn't like to receive a present from Porém, ao God? longo desse processo,
However, throughout this nós vamos process, entendendo que não é apenas o fato de Deus estar liberando colheitas sobre as nossas we understand that vidas, it's not just the fact of God releasing mas também harvest over entender us, como essas coisas funcionam, but also understanding how these things work, entender como Deus trabalha, how God works. entender que existe uma parcela de responsabilidade que é nossa Understand that there's a part of the responsibility that's ours. e que sem que nós cumpramos esta parcela, conseguiremos receber estas colheitas. And that if we don't fulfill that part, we won't receive the harvest. Se tem uma coisa que o Senhor tem chamado a minha atenção nesses últimos dias, If there is something that the Lord has called my attention to these days, é como nós temos sido abençoados por Ele. is how blessed we are by Him. Como você tem sido abençoado por How Ele. blessed you've been by Him. Se eu pudesse tirar aqui um raio-x no mundo espiritual, é como se os seus celeiros estivessem cheios. If I could take a X-ray in the spiritual world, it's as if your barns were E filled. existe uma alegria muito grande quando nós estamos com mantimentos estocados. And there's such a joy when we have stocked food. Existe uma alegria muito grande quando nós estamos espiritualmente sendo alimentados. Such a joy when we're being fed spiritually. Mas o que nós precisamos entender But what we need to understand é que aquilo que Deus entrega e confia nas suas mãos não pode parar em você. is that what God trusts in your hands can't stop on you. Precisa ser liberado através de você. It has to be released through you. A bênção de Deus, ela não para em nós. The blessing of God doesn't stop on A us. bênção de Deus, ela chega até nós It comes to us e ela é jorrada para aqueles que estão ao nosso redor. and it flows to those around us. E isso, embora seja tão simples, And even though this is so simple, mas é uma chave que poucos conseguem virar nas suas but vidas. it's a key that very few can turn in Porque their nós lives. estamos acostumados apenas em receber. Because we're used to just E receiving receber. and E receiving receber. and E receiving. quanto mais nós recebemos, And the more we receive, mais saciados nós nos tornamos. the more satisfied we E se become. nós não virarmos essa pequena chave, And if we don't turn this little que key, a bênção não pode parar em nós, that the blessing can't stop on nós us, corremos sérios riscos. we run a risk. Um dos grandes riscos que nós corremos One of the greatest risks that we're é de facing nós mostrarmos para Deus com as nossas atitudes is that us showing to God our actions que nós já temos o suficiente. that we have enough. E ter o suficiente corresponde diretamente a procurar as realizações pessoais. And having enough is directly tied to looking for your personal goals. Porque quando você se coloca numa posição onde você não faz por você, mas você faz por um propósito de Deus na sua vida, Because when you put yourself in a position that you don't do it for you, but you do it by a você nunca terá o purpose, suficiente. you'll never have enough. Por quê? Why? Porque na verdade tudo que Deus colocar nas suas mãos Because in reality, everything that God places in your hands não será suficiente para que você possa cumprir aquilo que Ele te deu para fazer. won't be enough for you to fulfill what He gave you to do. Ou seja, Or be it. quando você tem um projeto de Deus para realizar, When you have a project from God to um do, dos grandes sinais one of the greatest é que signs você nunca vai se sentir is qualificado that you'll never feel e qualified nunca você vai ter o and you'll suficiente. never have enough. A multiplicação dos recursos The multiplication of the resources, não acontece antes de você possuir, they don't happen before you mas have them. acontece no exercício da prática do que você foi chamado para fazer. But they happen in the exercising of what you were called to do. Na semana passada nós falamos sobre o poder de estarmos debaixo de uma palavra. Last week we spoke about the power of being under a E word. nós falamos sobre a multiplicação dos pães. We spoke about the multiplication of bread. Nas mãos dos discípulos era menos da metade de um pão. In the hands of the disciples it was less than half a Mas loaf of enquanto bread. eles estavam na atividade do seu chamado, But while they were in the activity of their o pão calling, começava a se the multiplicar. bread was multiplied. Quando eles olham para o que tem em mãos, When they look at what they have, não é it's suficiente. not enough. Por quê? Why? Porque aquilo que Deus te dá para fazer é muito maior do que você mesmo. Because what God gives you to do is so much greater Por than isso não yourself. será suficiente. That's why it won't be enough. E o que nós temos visto que o Senhor está trabalhando e construindo em nós And what we've seen that the Lord is building in us é saber que você
só vai receber mais is to know that you'll only receive quando more você tiver um projeto de distribuição para when you isso. have a project of distribution Quando for você that. tiver uma missão para When you isso. have a mission for Se that. você não está pensando em nada além de você, você não precisa receber mais nada. If Você you're já not- tem o suficiente. If you're not thinking of nothing beyond yourself, you don't need to receive Mas se anything você está else. pensando But if you're que thinking existem pessoas ao seu redor that there are people que around you precisam receber, that need to então o que receive, está nas suas mãos then what is in your hands não é is suficiente. not enough. O propósito de Deus God's purpose é nos tornar multiplicadores, replicadores daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. is to make us multipliers of what He has placed in our hands. Veja só o que acontece nesse episódio em que Jesus se encontra com essa mulher. And see what happens in this episode that Jesus meets this woman. Eu não vou repetir toda a história, eu quero Not gonna trazer repeat the direto whole os pontos, story. porque a história é muito conhecida. It's a very well-known story. Mas Jesus chega, conversa com essa mulher. But Jesus comes and speaks to this woman. Seus discípulos vão até a cidade The disciples go all the way to the village comprar comida. to buy food. Jesus se encontra com esta mulher ao meio-dia, Jesus meets this woman at noontime, hora do almoço, lunchtime, hora que estava com fome. time that he was hungry. Os discípulos vão buscar comida The disciples go to get food, e Jesus está conversando com essa mulher. and Jesus is talking to this woman. Jesus está conversando com essa mulher exatamente sobre água. He's talking to her exactly about water. Ele está pedindo água. And he's asking water está for com water. sede. He's thirsty. Ele está vindo de uma caminhada. He's coming from a long Essa walk. mulher acha estranho porque os judeus não conversavam com os samaritanos. And this woman thinks it's weird because the Jews didn't talk to the E Samaritans. ela era uma samaritana. She was a Samaritan. No momento que Jesus conversa com ela, In the moment that Jesus talks a to conversa her, vai evoluindo the conversation ao evolves ponto de Jesus dizer para ela to the point that Jesus tells que her esta água que ela estava pegando that the water that she was grabbing era uma água muito boa, was a great de water poço de Jacó. from Jacob's well. Porém, todos que bebessem daquela água voltariam a ter sede. However, anyone that drank from that water would be Mas thirsty se again. ela soubesse But if she knew quem é que estava ali pedindo a ela dar-me de beber, who was there asking for her for water, ela queria pedir a ele água. she would ask water of E ele him. daria a ela uma água que ela nunca mais teria sede. And he would give her a water that she would never have Ele diz thirst assim: again. a água que eu te der, He says, the water that I give you, você não vai ter sede. you will not have E em thirst. você vai gerar uma fonte para a vida And eterna. it will bear in you a spring to eternal Veja o life. propósito de Deus. Look at the purpose of Quando Ele God. te dá a água, When he gives you the water, Ele não te dá água apenas para saciar a sua sede, it's not just to quench your mas Ele te thirst, dá a água para gerar em você uma fonte. but it's to create in you a spring. O que é interessante What's é interesting que é baseado nesse encontro is that it's based on this que encounter Jesus vai falar sobre os campos estarem brancos e prontos para a colheita. that Jesus talks about the fields being O ripe que and ready for antecede harvest. os ensinamentos acerca da colheita What- que ele estava anunciando aos discípulos What comes before the teaching of the harvest é exatamente o encontro com esta mulher. is exactly the encounter with O this que woman. Jesus quer nos ensinar? What does Jesus wants to teach Que us? tipo de colheita que ele está disposto a liberar sobre nós? What kind of harvest is he willing to release over Enquanto os us? discípulos vão buscar comida, While the disciples go to get food, enquanto os discípulos entram na cidade while the disciples go into the e village trazem o almoço, uma marmita para Jesus, and bring lunch for Jesus, alguém que entendeu someone that understood que aquilo que recebemos de Deus não é apenas para nos saciar, that what we receive from God isn't just to quench mas é us, para gerar em nós uma fonte e saciar outras but it's to pessoas. create in us a fountain and quench other Então ele é people. capaz de entrar na mesma cidade, They can go into the same no city, mesmo lugar que os discípulos entram e trazem comida. in the same village that the disciples go and bring food, Quem entendeu o princípio de who gerar uma understood fonte, the principle of having a spring, entra na cidade e traz a cidade inteira aos pés do Senhor. goes into the village and brings the whole village to the feet of Então Jesus. entenda, porque o Senhor está te levando a um nível maior de maturidade. So see, because God is taking you to a higher level of Porque o que maturity. Ele deseja te entregar como colheita não pode parar em você. Because what He wants to give you as a harvest can't O que Ele stop on you. deseja realizar na sua vida não pode ser apenas para saciar os seus desejos. What He wants to do in your life can't be just to quench your Não own pode ser apenas desires. para saciar as suas necessidades. Can't be just to fulfill your needs. Se nós
nos dispusermos em buscar a Deus apenas quando estamos passando necessidades. If we're willing to seek the Lord only when we have a need, Então, quando a nossa necessidade for suprida, nós paramos de buscar a then when our Deus. need is fulfilled, we stop Se seeking nós Him. chegamos na igreja, If we come to church, se nós buscamos ao Senhor, if we seek the Lord somente por aquilo que Ele pode fazer por nós, simply by what He can do for us, então o nosso relacionamento é um relacionamento de interesses. then our relationship is a relationship E o of interest. dia que o milagre acontecer, nós já não precisamos mais de ir à igreja. And the day the miracle happens, we don't have to go to church anymore. Querido, vir à igreja, Coming to para aqueles que church, não conhecem a fonte, for those that don't know é the para que você spring, tenha um encontro com essa fonte. is for you to have an É encounter para with que você that. tenha um encontro com o Senhor Is for you to have an encounter with que the vai Lord saciar a tua sede. that will quench your Porque thirst. você está tentando achar água em todos os lugares. Because you're trying to find water E everywhere até else. agora, todas as águas que você está bebendo, você volta a ter sede And until novamente. now, every water that you drink, you'll still Então o que você thirsty precisa after. entender So you have to é que quando understand você se encontra com a fonte, that when you find the Ele não spring, apenas mata a sua He sede, doesn't just quench your thirst, mas Ele gera e reproduz uma fonte dentro de but He você. reproduces and bears a spring Para inside você que of está you. aqui hoje If you're here e today você ainda está caminhando em todos os lugares e percebe que você sempre está com sede, and you're still walking everywhere and you would notice that you're still hoje é o seu thirsty, dia de se encontrar com a fonte today is the verdadeira. day for you to meet the spring. Porém, aqueles que já se encontraram com essa fonte However, those that have already encountered precisam this entender o propósito de você ter um encontro com need Jesus. to understand the purpose of you having an encounter with Jesus. A gente é ministrado uma mensagem que nós precisamos ir para a igreja e aceitar Jesus para a gente não ir para o inferno. We're ministered a message that we have to go to church, accept Jesus so we don't go to hell. Quantas vezes a gente faz apelo na igreja How many times we have an altar e call às vezes a gente vai fazer um apelo e tentar trazer uma consequência terrível para que as pessoas aceitem a Jesus com medo das consequências. and we want to do that, bringing a terrible consequence. People will accept Jesus because of the consequence. Vem para Jesus, Come to Jesus. entrega a sua vida para Ele, Give your life to Him. porque você não sabe o que pode acontecer quando Because você you don't know- entrar no seu carro e indo para sua casa. You don't know what can happen when you go into your car and Aí a go pessoa home. já pensa, meu Deus, e se acontecer um acidente e eu morrer? And the person thinks, what if I die in an Então deixa eu accident? aceitar Jesus logo. Let me accept Jesus now. Aí ela chega em casa e não aconteceu o And they acidente. get home and the accident didn't happen. Automaticamente a motivação que levou ela até Jesus Automatically the motivation that took them to Jesus ficou no meio do caminho. stayed in the middle of the way. Quando pessoas estão passando por dificuldades, People are going through hardship. família está com problema, Family has a problem. a gente já fala, você tem que ir para a We igreja. say you have to go to E a church. pessoa vem para a The igreja. person comes to E aí a church. situação dá uma apaziguada. Then the situation E a pessoa fala resolves. assim, bom, não preciso mais ir tanto, porque já deu uma resolvida na And situação. the person says, oh, I don't have to go as A much, gente right? começa a gerar uma mentalidade We create a de que mentality nós chegamos para Deus that we come to God somente para saciar a nossa sede just to quench our thirst e nunca para nos tornarmos uma fonte. and never to become a spring. A gente começa a gerar uma mentalidade We have a que a mentality gente só precisa chegar ao Senhor that we just need to come to quando eu estou com Jesus sede. when we're E thirsty. como eu só penso em And mim, because I only think about então myself, Deus sempre estará disposto a matar a sua sede. and God will always be willing to quench your thirst. Mas você nunca vai conseguir alcançar a satisfação de ser uma fonte. But you'll never reach the satisfaction of being a spring. Porque muito mais importante do que você matar a sua própria sede It's so much more important than you quenching your own é você thirst. poder matar a sede de alguém. Is you quenching someone else's thirst. É você poder entender isso. Is you understanding that. Entender que já tem muito alimento no seu celeiro. Understanding that there's a lot of food in your barn. Entender que você já tem muitas reservas no seu celeiro. That you have a lot stocked up. Você está com tanta comida dentro da sua geladeira que está estragando comida You lá have dentro. so much food in your fridge that it's going bad. Você está com tanta comida nos seus celeiros You have so much food in your barns
que tem comida ali que já está vencendo. that there's some stuff Sabe o que expiring. que são comidas que estão vencendo na nossa vida? You know what our food's expiring in our São lives? palavras que o Senhor nos entregou. Words that God São gave palavras us. que nós recebemos. Words that we E receive. que não estou dizendo que ela estraga ou envelhece. And I'm not saying that they get old, Mas existem palavras que são entregues no tempo certo. but there are words that are given in the right E time. você se negou a compartilhar isso com alguém. And you refuse to share that with someone Porque isso supriu a sua necessidade because that pessoal. filled your personal need. Querido, Deus não te chamou apenas para dessedentar a sua sede. God didn't call you just to quench your own Deus thirst. te chamou para que você também seja uma fonte. God called you to be a Deus não te spring. chamou apenas para você poder pegar comida He didn't call you just to go grab no food restaurante in the e trazer restaurant uma marmita and bring some e falar food assim: olha só, and Jesus, say, look, olha a Jesus, marmita que eu te trouxe. look at the food I brought for Aí you. Jesus olhou para a marmita deles: Jesus looks at their food não estou mais com and fome. says, I'm not hungry anymore. Sabe por que eu não estou mais com fome? You know why I'm not hungry anymore? Porque o que você faz Because what you com do as coisas naturais não impressionam a Deus. with natural things don't Deus não impress está the Lord. impressionado com o tanto de dinheiro que você está He's not fazendo. impressed with the money Deus that não you're está making. impressionado com o valor do carro que você comprou. He's not impressed with the price of the car Deus não you está bought. impressionado com o tamanho da casa que você He's not construiu. impressed by the size of the house that you Deus built. está impressionado com quantas pessoas você foi capaz de compartilhar o amor dele. He's impressed on how many people you were able to share his love. Os discípulos trazem uma marmita, Jesus fala assim: eu não estou mais com The fome. disciples bring food and Jesus says, I'm not hungry anymore. Quando passa aquele momento, When that moment goes by, daqui a pouco vem uma multidão. suddenly a multitude O que comes. está acontecendo? What's happening? Será que todo mundo decidiu vir puxar água nesse poço ao meio-dia, que Did- não é a hora própria para isso? Did everyone decide to come to the well at noontime? Não, No, é uma mulher it's a woman que entendeu that understood que não é somente sobre matar a minha sede, that it's not about just quenching my mas é thirst, sobre eu me tornar uma fonte, but it's about becoming a para spring levar esta água para outras and pessoas. bringing this water for other people. Nós falamos aqui alguns domingos atrás que toda grande colheita ela é precedida por grandes We necessidades. spoke a couple Sundays ago that every harvest comes right E que a after great need. dimensão daquilo que recebemos está associada à condição que nós nos encontramos. And the direction that we received is tied to the condition that we are. Eu dei esse exemplo, vou citá-lo novamente. And I gave this example and I'm going to say it again. Você pode receber, por exemplo, de presente de aniversário, You can receive, for example, as a birthday gift, alguém que vai te dar $20 num cartão. someone that's going to give you $20 in a gift card. Você não precisa de $20, Maybe you don't need ou se $20. naquele momento aqueles $20 são apenas $20, Or maybe in that moment it's just $20. você às vezes nem tira do cartão. You don't even take it out. You don't even use the gift card. Agora $20, But quando você $20, está com a conta negativa when you have a e não tem negative dinheiro para balance, comprar uma comida, and you don't have money to buy food, então a dimensão do que você recebe so the dimension of what you receive está ligado à condição que você se encontra. is tied to your condition. A grandeza do que Deus pode fazer por você The greatness of what God can do for you está ligado à sua condição. is tied to your condition. Porque para você talvez, Because maybe for you, se o Senhor liberar uma provisão que vai cobrir o seu aluguel que você talvez ainda não pagou, if the Lord releases provision to cover your rent, isso é sobrenatural. that's supernatural. Mas para alguém que talvez tenha muito dinheiro, But for someone that maybe has so much money, $1.000, $1,000, $1.500, $1,500, $2.000, não paga nem a $2,000 diária do seu trabalho. doesn't even pay their day O work. que Deus é capaz de fazer por você What God can do for you está associado à condição que você se encontra. is tied to the condition that you Eu are. quero trazer para você What I want to bring for é uma you mensagem que vai confrontar o seu conforto, is a message that will confront your comfort, porque você já tem recebido muito. because you've been receiving so much. Porque nós estamos com os nossos celeiros We cheios. have our barns full. Na verdade, nós estamos deitados em pastos verdejantes. In reality, we're laying on green fields. Na verdade, nós estamos deitados em berços We're esplêndidos, in né? big beds. Enquanto tem muitas pessoas do lado de fora Where there's so many people on the outside que estão pedindo: será que alguém pode me dar um copo de água? that are asking, can someone give me a glass of water? Será que alguém pode falar alguma coisa para mim?
Can someone maybe say something to me que vai matar essa sede that will quench this thirst que eu estou buscando em drogas e eu não estou encontrando, that I'm seeking in drugs and I can't find que eu them, estou buscando no dinheiro e não estou that I'm encontrando, seeking in money and I can't que eu find estou it, buscando nas minhas amizades e eu não estou that I'm encontrando, seeking in my friendships and I que eu can't estou find it, buscando nas redes sociais e eu não estou that I'm encontrando. seeking in social media and I Será can't que tem find alguém it. Can someone que pode, por favor, please não pensar apenas na sua sede, not think only about their own não thirst, pensar apenas em trazer uma marmita achando que Jesus vai se impressionar com ela, not thinking about just bringing food and thinking Jesus is going to be mas impressed, entender que os valores do reino são diferentes but dos valores da understanding terra. that the kingdom values are E different. o Senhor está em busca de valores The eternos. Lord is seeking eternal values. Deus quer te fazer uma fonte. God wants to make you a spring. Quando o Senhor deu a Faraó o sonho e deu a interpretação do sonho a José, When God gave Pharaoh the dream and Joseph the interpretation of the dream, Deus não fez como talvez seria a melhor forma que nós faríamos. God didn't do it in maybe the way that we would do Quando it. alguém chega para você e fala assim: When someone comes to you and eu says, tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. I have good and bad news to give you. Qual notícia que a gente pede primeiro? Which one do we ask for first? A ruim? The bad one. Claro, por quê? Of course, why? Porque você sofre ali You suffer there with the e bad daqui a pouco te news, dá a notícia boa then they give you good e news, você termina bem. and you end well. Porque essa é a nossa Because lógica. that's how we think. Deus não falou assim: God didn't say, eu vou te dar 7 anos de I'm escassez going to give you 7 years of e depois famine eu vou te dar 7 anos de and then abundância. 7 years of abundance. Deus fez o contrário. He did the opposite. Deus falou: vou te dar 7 anos de He said, I'm going to abundância. give you 7 years of abundance. Construa celeiros. Build barns. Porque quando os teus celeiros forem cheios, Because when your barns are filled, virão 7 anos de escassez. 7 years of famine E will você come. precisa fazer a sua And you parte. need to do your part. Sabe de uma coisa? You know what? Muitos colheram em abundância naqueles primeiros 7 anos. Many reaped in abundance in those Mas porque first não 7 criaram um years. plano de distribuição. But because they didn't create a plan of distribution. Quando acabou a comida, When the food was done, eles passaram fome. they were hungry. Deus não está enchendo os teus celeiros God isn't filling your barns porque simplesmente Ele quer ver a comida estragando. because He simply wants to see the food Deus está rot. enchendo os teus celeiros porque He's filling your Deus barn. vai contar com você para alimentar quem precisa. Because He's going to count on you to feed whoever needs it. Existem motivos pelo qual algumas pessoas, ou alguns de nós, There are reasons why some of us não conseguimos jorrar essa água como uma fonte. can't overflow this water like a spring. Decepções, We're disappointed, feridas. wounds. Existem frustrações que nós passamos na nossa caminhada com o Senhor, There's frustrations that we go through in our journey with the Lord em que nos impede de pensar dessa forma, that stop us from thinking that way ou nos trava dentro dessa realidade. or locks us in this reality. Eu quero dizer para você, querido, I want to tell you, se você nunca teve um encontro com o Senhor, if you never had an encounter with the Ele está Lord, aqui hoje He's here today para poder te apresentar esta fonte que to você present precisa. to you the spring that you need. Já que você teve um encontro com o Senhor, Since you've had an encounter with the então você Lord, precisa entender then you have to understand que não para em você, it doesn't stop on you. mas começa em It você, starts in you. continua em você. It continues in E you. para você, And for you, que talvez já foi uma fonte durante tanto tempo, that maybe you were a spring for a long time, mas está fechada essa fonte, but you're closed. está travada essa fonte. You're blocked. Na minha casa tem um driveway que sai da rua até chegar na casa, Have a long driveway from the road to my e house. tem, as pessoas já foram lá em casa, já viram, tem uma parte do lado esquerdo, And there's a part on the quem left está indo side para casa, when we're going que é como home. se fosse uma fonte de água. Além de ser um escoamento de água ali também durante o verão, mesmo quando não chove, é como se fosse uma pequena fonte de água, um wetland. It's as if it was a little spring of water, some wetland. E passa por debaixo do driveway, And it goes under the e driveway corre e vai embora para outros lugares. and it goes and streams to other places. E agora, nesses dias atrás, alguma coisa aconteceu, In these past days, something alguma happened. pedra moveu Some rock e moved tampou aquela parte, bloqueou
And it blocked that E part. pelo tanto de chuva que caiu, And because of all the a rain chuva that fell, praticamente alagou toda aquela parte da minha casa. the rain flooded all that part Por of my causa do house. frio, congelou tudo. Se você for lá, você vai ver que está tudo congelado. And because of the cold, it's all frozen No verão, now. você pode ir lá, leva a carne que a gente assa lá em In casa. the summer, you can bring the meat and we'll make a Tudo barbecue. congelado. E aí Everything's você olha do frozen. outro lado, onde a água era suposto passar, And on the other side, you see where the water was supposed to go through. vazio. It's empty. Aqui cheio It's filled here, e aqui vazio. empty there. E a gente fica perguntando, And como we isso? ask, how? Porque esse aqui está cheio Because if it's full e here, tem uma conexão com essa outra parte, and there's a connection with this então other os dois part, precisam estar cheios both of them should ou be os full. dois estarão vazios. Or both of them Tem empty. acontecido com muitos de nós exatamente isso. What happens to us is this. Deus tem te enchido de um lado, God has filled you on one enchido side, de um lado, filled you, mas tem filled alguma you. coisa na sua vida que está obstruindo. But something in your life is an E as pessoas que obstacle. estão do outro lado And people on the other side estão vazias. are empty. Estão vazias não They're por empty. falta de água, Not by lack of water, mas estão vazias por falta de canais. but by lack of channels. De pessoas que estão dispostas a liberar a fonte que Deus abriu em você. Of people that are willing to release the fountain that God opened in you. O Senhor, como eu disse no início, eu vou terminar. Like I said in the beginning, I'm going to Ele finish. está aumentando o nível de maturidade neste lugar. The Lord is increasing the level of Até maturity in que this ponto place. nós vamos pensar apenas em nós mesmos? Until what point are we going to think just about E ourselves? quando eu falo nós, And when I say eu não us, estou falando coletivamente somente como I'm igreja. not saying collectively Eu as estou a falando church, individualmente como pessoas. but individually as people. Até que ponto Until when? Deus pode contar conosco? Until where can God count on Até que us? nível você está disposto Until what level are you a se willing colocar à disposição do Senhor to place yourself to the Lord? para que Ele possa fazer de você For Him to make of uma you fonte e alcançar outras a pessoas? spring and reach other people. Eu quero terminar esta manhã dizendo algo para você. I want to finish this morning saying something to you. Se nós achamos If we think que Deus vai simplesmente derramar uma grande abundância de colheitas sobre as nossas vidas, God is going to simply release great abundance of a harvest over our sem lives propósito, without a purpose, então, querido, espere sentado, you can wait sitting down porque certamente você não vai conseguir because you're not going to get there. ficar em pé para esperar isso acontecer. You're not going to be able to stand and wait for this to O happen. que Deus está nos pedindo aqui hoje What God is asking of us here today é o seguinte: is this. o que você está disposto a fazer com aquilo que eu quero te dar? What are you willing to do with what I'm going to Se give você you? não tiver um plano para Deus, If you don't have a plan for então não God, espere nada dele, then don't wait for porque anything Ele from não Him. vai derramar sobre nós Because He won't release over se nós não us tivermos um plano de distribuição, if we don't have a plan se to nós não share. tivermos realmente o entendimento If we don't have the understanding de que não pode saciar apenas a minha that it can't sede. just quench my Eu thirst. preciso me tornar uma fonte e chegar a outras pessoas. I need to become a spring and get to other people. Alguém recebe essa palavra Does nessa anyone receive this word this Alguém morning? entende que o Senhor está olhando para você Does hoje? anyone understand that the Lord is looking at you today? Está dizendo para você, And He's saying, nunca foi sobre você. it's never been about you. A maior realização do homem The greatest realization of não é man quando você senta numa mesa, come uma comida deliciosa e fica satisfeito. is not when you sit at a table and eat some great food and you're Essa satisfied. realização, ela é boa, mas ela é passageira. That's good, but it's passing. Agora, quando você tem a oportunidade But when you have the opportunity de servir alguém que está com fome to serve someone that is e hungry ver esta pessoa satisfeita, and see this person sem você satisfied, ter comido, without you having você eaten, se satisfaz. you're satisfied. Esse foi o sentimento que Jesus mostrou para os That was discípulos. the feeling that Jesus showed the Por isso que disciples. quando a comida chegou, That's why when the food arrived, Jesus não estava mais com fome. Jesus wasn't hungry Eles anymore. pensaram, alguém trouxe comida para They Jesus? thought, did someone bring food for Jesus? Não, ninguém trouxe comida para No, mim. no one brought me É que eu food. acabei de gerar uma fonte na Because I vida de just alguém. created a spring in someone's Que eu life. acabei de gerar uma fonte na vida de uma mulher. I just created a spring in a woman's Dar a ela uma life. perspectiva diferente. Give her a different Dar a perspective. ela uma ideia de um futuro melhor. Give her an idea of a better Dar a future. ela uma oportunidade Give her an para que ela opportunity saísse desse ciclo de relacionamentos falidos for dela her to leave this cycle of failed e relationships encontrasse and find aquele que teria como
He who would be able saciar a sua sede. to quench her Queria que você thirst. fechasse os olhos comigo. I'm going to ask you to close your Todos eyes with fechem os me. olhos. Everyone, close your eyes. Talvez você chegou aqui hoje Maybe you got here today e você diz assim para mim, and you pastor, say, Pastor, eu estou com sede. I'm thirsty. Eu preciso me encontrar com esta fonte. I need to find this spring. Tenho tentado I've been trying beber em tantos lugares, to drink in so many different places, mas continuo com but sede. I'm still thirsty. Talvez você está aqui Maybe you're here, convidado por alguém, you were invited by someone, quem sabe movido pelo Senhor, or maybe by the Lord, e você está longe dos caminhos do Senhor. and you're far away from the Ou ways of the Lord. nunca teve um encontro verdadeiro com You Jesus. never had a true encounter with Jesus. Eu quero apenas dizer para você que você não veio aqui hoje por acaso. I want to tell you didn't come here by E enquanto chance. você está com os olhos fechados, While you have your eyes eu closed, quero fazer uma breve, simples oração. I want to make a simple prayer. E você And you que precisa ter um encontro com essa fonte, that needs to have an encounter with this você que spring. está com sede You that are e thirsty. parece que você encontra algo que vai saciar a sua That sede, you think you find someone that's going to quench mas your logo thirst. essa sede volta But then the novamente. thirst comes right Você back. precisa de ter um encontro com Jesus. You need to have an encounter with Se você Jesus. precisa, If you need, reconhece que precisa, you recognize that você you vai need, repetir comigo essa breve oração. you're going to repeat with me this Enquanto prayer. todos estão com os olhos fechados, Everyone with your eyes closed. seja em voz alta ou seja só no seu pensamento, não importa como você vai Be repetir. it out loud or in your mind, doesn't matter. O que importa é que o Senhor conhece você. Matters is the Lord knows you. Diga comigo assim: Senhor Jesus, Say with me, Lord Jesus, eu preciso I de ter um need encontro contigo. to have an encounter with you. Diga, Senhor Jesus, Say, Lord eu Jesus, preciso I need voltar para os teus to caminhos. go back to your Eu ways. preciso descedentar a minha I sede. need to quench my thirst. Recebe-me nesta manhã, Senhor. Receive me this morning, Lord. Se você está aqui, If you're here de olhos fechados todos, with your eyes e você closed fez essa oração and you comigo, made this prayer with eu me, quero fazer um convite. Você levante uma de suas I mãos. want to invite you to raise one Eu of quero your hands. abençoar a sua vida I want to hoje. bless your life.